Marcos capítulo 16, verso 15. Abra sua Bíblia, por favor. Puder a irmã colocar aí no Data Show. Isso é muito importante. Lá em Mossoró nós estamos na época do retroprojetor. As coisas demoram, as notícias demoram a chegar lá, a tecnologia também. Nós já estamos na época do retroprojetor e para muitas igrejas lá é novidade, que muitas igrejas não têm, mas nós temos. Mas nós vamos chegar na era do Data Show, que daqui a pouco está ultrapassado, viu, gente? Parece que já tem Data Show até hoje pelo telefone. Mas, amém, glória a Deus. Isso é uma coisa importante, irmã Adriana, que nós não podemos deixar de trazer a Bíblia para a igreja. Amém? Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Queridos, podem tomar assento. Irmãos, essa foi a última mensagem que eu preguei. A última palavra que eu falei na nossa igreja lá em Mossoró. E essa mensagem ela tem me incomodado demais desde então. E é a mensagem para a igreja nesse tempo. Eu sei que vocês sabem, mas vou perguntar. Vocês sabem qual é o desejo maior de Deus nesse momento? Qual é a maior vontade de Deus nesse momento? Não é curar você. Não é lhe dar um carro novo. Não é curar todos os doentes e nem levantar todos os paralíticos. A vontade de Deus nesse momento, nesse tempo, é que todo o mundo, todas as pessoas do mundo sejam salvas. Amém, gente? Porque a maior vontade de uma pessoa é revelada pelo seu maior sacrifício. O maior desejo de uma pessoa, ela mostra por aquilo que ela faz. E Deus deu o seu único filho para morrer na cruz, para que o mundo pudesse ser salvo. Amém, gente? E a Bíblia também diz que o desejo de Deus é que todo homem, toda criatura seja salva. Mas para que isso aconteça, Jesus deu a dica. Jesus deu a ordem. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foi essa que nós lemos. Lucas registra de uma forma, mas Marcos registra da forma mais específica. Quando Jesus ia ascender assunto ao céu, Lucas escreveu no capítulo 1, verso 8: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Jesus disse: vocês terão que testemunhar. Amém, gente? Testemunhar é contar, é dizer, é passar a mensagem. Em Samaria, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E no texto que lemos, Marcos registra a ordem de Jesus dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, gente? O ide de Jesus é a ordem, é a maior ordem, é a ordem mais urgente que Deus dá a uma pessoa após ela ser alcançada
pela salvação. Essa é a primeira ordem que Jesus dá a você que já é crente, que já tem Jesus na vida, que já foi resgatado do fundo do inferno, que foi livre das cadeias que Satanás tinha em sua vida. É a primeira ordem de Jesus, é essa. Essa ordem, ela não tem nenhum limite, ela não tem nenhuma restrição. Essa ordem é para jovens, essa ordem é para adolescentes, essa ordem é para mulheres, essa ordem é para homens, essa ordem é para idosos, essa ordem é para idosas, essa ordem é para membros, essa ordem é para pastores, essa ordem é para apóstolos, essa ordem é para todo o grupo de pessoas que conhecem a verdade do Evangelho de Jesus. Não há como fugir dessa responsabilidade. Essa ordem, queridos, é para paralíticos pregarem também, se forem paralíticos. É para enfermos pregarem. É para cristãos que estão agora deitados num leito de hospital. Eles lá têm também que fazer isso. Todos nós temos o dever e a ordem de Deus para fazer isso. Mas sabe, queridos, parece que é um momento da vida da gente que nós dormimos, sufocados muitas vezes por tantas preocupações, por tantas coisas que nos sobrevêm, e esquecemos dessa ordem tão importante, tão necessária para o tempo que nós estamos vivendo. Nunca, em tempo algum, houve tanta necessidade de se pregar o Evangelho como o tempo que nós estamos pregando. Escute o que eu vou dizer a você. Talvez você pense, pastor, em todo o tempo da história, nunca houve tanta divulgação do Evangelho como é divulgado hoje. Porque hoje há muitos canais de televisão, há muitos pastores, há programas evangélicos, há canais inteiros que só passam programações evangélicas, claro, canais fechados. Como é que o Senhor vem dizer que a maior urgência hoje, nunca houve tempo tão necessário de se pregar o Evangelho como hoje? Sabe por quê, meus irmãos? Os veículos de comunicação são muito importantes. Muito importante. Mas a televisão, os pastores que pregam na televisão, no rádio, jamais poderão substituir a voz, o papel, a importância de uma pessoa falar para outra de Jesus. Não existe forma, método algum que possa substituir a pregação e o evangelismo pessoal. Você não pode, não precisa de um púlpito para ser um pregador do Evangelho. Você não precisa de um paletó, nem de um microfone. Você não precisa de um curso teológico para pregar o Evangelho. Você não precisa ter um cargo na igreja. Você só precisa ser crente e sentir o que Jesus sentiu. Mateus capítulo 9 diz a Bíblia que naquele dia a unção de Jesus estava sobre ele para curar.
multidão de pessoas paralíticas, enfermas, endemoniadas vinham até Jesus. E Jesus olhou para aquela multidão se aproximando dele. E a Bíblia diz que ele viu naquela gente aflição, desespero, angústia. Diz o texto, Mateus escreveu e disse: Jesus olhou para eles e viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E disse para os seus discípulos: vocês estão vendo? Vocês estão vendo essa multidão? Orai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua obra. Porque muitos são os ceifeiros. Aliás, muito grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Amém, gente? Sempre foi pouco os ceifeiros, aqueles que assumem a responsabilidade de pregar. Eu não sei se você vai sair para sua casa hoje gostando de mim, contente comigo, mas eu tenho certeza que Deus vai ficar contente com o que eu vou fazer hoje, com o que eu estou fazendo, porque eu vim aqui hoje com um recado e uma mensagem para mudar a sua vida. Você pode não receber e não ouvir, mas eu vou dizer. Eu quero que o Espírito de Deus mova o seu coração nessa noite e te dê coragem e ousadia e consciência que vai te fazer mudar a sua maneira de ver o mundo. Jesus olhou e viu uma grande multidão de pessoas perdidas, desorientadas, como ovelhas que não tinham pastor. Gente perdida. Aquele povo, gente, eles tinham uma religião. Eles iam ao templo todos os anos oferecer sacrifício. Era gente religiosa, eram judeus. Estavam alguns estrangeiros ali também, gregos, que depois procuraram a Jesus. Mas entre aquela grande multidão, Jesus conseguiu ver o coração deles, a alma deles, a aflição de espírito que estava sobre eles. Essa é a mesma visão que nós precisamos ter do mundo e das pessoas. Isso deve incomodar a você todos os dias. E uma pergunta fica no ar hoje: quantas pessoas das que lidam com você no dia a dia não conhecem a Jesus? Quantas dessas pessoas, pelo menos, você já citou um versículo bíblico para essas pessoas? Ou para essa pessoa? Quantos vizinhos você tem que não são crentes? Ah, pastor, aqui nesse bairro todo mundo já foi evangelizado. Mentira do diabo, e você está caindo nessa. Nesse bairro tem muita gente que recebeu um folheto. Toma aqui um folhetinho e vai na igreja. Não se engane, isso é convite, não é evangelismo. Não foi o que Jesus Cristo mandou fazer. Jesus Cristo mandou os discípulos pregar. Repita comigo: pregar. Ele mandou pregar. Foi isso que ele mandou. E nós somos tímidos e muitas vezes covardes, porque não pregamos, não falamos de Jesus como deveríamos falar. Quantos vizinhos de crentes
que não tinham uma religião, de repente decidiram ser espírita. Ou viraram testemunha de Jeová. Ou decidiram-se cada vez mais ser ateu. Porque você nunca parou para evangelizá-lo, nem no momento que ele mais necessitava, nem no momento da sua dor. A igreja, nós precisamos despertar. O diabo e o inferno não são brincadeira, gente. As almas que morrem sem Jesus, é para o inferno que elas vão. Você tem ideia do que é o céu? Do maravilhoso gozo que é no céu? Só uma parte, só um pouco do que lemos. É muito mais glorioso do que parece. Você tem ideia do que é o inferno? É muito pior do que parece e do que está escrito. Nós precisamos nos preocupar. Hoje eu quero falar aqui de Monteiro. As crianças desse bairro. Quantas crianças desse bairro você já conseguiu trazer na igreja? Quantos filhos de vizinhos que muitas vezes as mães não estão nem aí, e você poderia trazê-los para aqui na escola dominical aprender a palavra de Deus? Quantos? Por quantas pessoas não crentes você está orando? O que é que nós estamos fazendo com a ordem de Jesus? Ide por todo o mundo, se nós não estamos pregando nem quem está de parede meia com a nossa casa. Se não pregamos para o nosso amigo de trabalho, se você não prega, ele não se converte. Você tem que parar e analisar e descobrir que você não está cumprindo o ID de Jesus como deve ser. Todas as pessoas que te conhecem e até as que não te conhecem já deveriam ter sido evangelizadas por você. Você deveria ser conhecido, ser conhecida como aquela pessoa chata que incomoda de tanto que fala de Jesus. Eu me lembro um tempo atrás da minha vida, tínhamos amigos, companheiros que eram chatos, mas chato, irmão. Fanáticos, uns pelo Flamengo, outros pelo Fluminense, outros pelo Vasco. Os caras só falavam de futebol. Eu tive amigos que só falavam de mulher e de sexo. Tive outros que só falavam de outras coisas. É só esse era o assunto deles, porque aquilo é o que estava mais evidente no seu coração. Você fala o que do coração está cheio. Quantas pessoas você já conseguiu trazer para a igreja? Olha, irmãos, existem milhões de maneiras de se evangelizar alguém. Muitas formas. Se você não pode chegar, crie um método de evangelismo. Escreva carta para quem você não pode chegar, ou vira a cara para você para não te ouvir. Mande um bilhete. Eu conheço uma pessoa que faz isso.
escreve bilhetes, versículos e coloca na mesa de alguém. Quando o cara senta, a primeira coisa que ele depara é um versículo. Ele lê, amassa e joga fora. E depois aquela pessoa faz de novo. Aquela pessoa lê o versículo, amassa e joga fora. Um dia, aquela pessoa está carente, necessitada, vazia, sem esperança. E ela pega aquele versículo que ali foi colocado, olha, lê e chora. E sabe que só Jesus Cristo pode lhe dar paz na alma. Só Jesus pode fazer isso, mas ninguém pode. E essa informação você tem, esse tesouro nós temos. E o mais interessante é o quanto mais dividimos, mais rico nos tornamos. Quando nós, cristãos, de verdade nos incomodarmos com isso, muitas coisas mudarão da nossa vida. Porque você vai entrar, vai praticar, vai vivenciar a ordem mais urgente do Todo-Poderoso, do Deus Eterno. É a ordem mais urgente. Lembrem-se do que a Bíblia fala. Jesus preparou 12 discípulos durante 3 anos e meio aproximadamente. Mas há algumas passagens bíblicas muito interessantes. Jesus chega em Samaria e senta à beira de um poço e pede água a uma mulher samaritana que vem pegar água. E ali Jesus começa um diálogo com ela, até revelar-se para ela que ele era o Messias. Sabe o que a mulher faz? Entra em Samaria, na cidade dos samaritanos, e diz para os habitantes daquela cidade virem até Jesus, para ouvir o que ele tinha que dizer, porque ele tinha falado da sua vida, coisas que ele não sabia. E a Bíblia diz que quando os discípulos voltaram e encontraram Jesus ali, lhe ofereceram pão, e Jesus Cristo disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não comeu até que aquela mulher voltasse, trazendo aquela cidade para ouvir a sua mensagem. A mensagem do Evangelho é urgente, para ontem. Jesus entrou em Gadara e expulsou uma legião de demônios. Mais ou menos 6.000 demônios estavam sobre o homem. Todos conhecem o texto. E o homem agora banhado, limpo, vestido, disse para o Senhor: Senhor, eu te seguirei para onde fores. Jesus disse: não, entra na cidade e conta para os teus todo o bem que Deus fez a você. Amém, gente? Jesus não rejeitou o discípulo, mas disse: vá primeiro dizer aos teus a obra que Deus tem feito. Se você não sabe muito da Bíblia, não sabe explicar a Bíblia, pelo menos fale para as pessoas do que Jesus fez em você. É a sua maior mensagem, é a mensagem da sua vida. A mensagem mais importante, mais impactante para alguém, talvez seja ouvir o que Jesus fez na sua vida. Eu vou terminar essa mensagem falando da importância de uma alma. Uma alma. Olhem para mim, por favor. No capítulo 9,
desse livro de Atos. Um anjo vem ao discípulo Filipe e disse: Filipe, vá até a um determinado deserto, caminho de Jerusalém para Gásia, era deserto o lugar, e fique ali. Foi Filipe para o deserto, para o lugar aonde o anjo lhe tinha mandado ficar. Vinha de Jerusalém um eunuco que tinha ido adorar a Deus e voltava lendo as Escrituras, mas não entendendo. E o Espírito Santo disse a Filipe: Filipe, aproxima-te do carro. E a Bíblia diz que Filipe correu para se aproximar do carro, porque o carro era puxado por animais. E Filipe teve que correr. Amém, gente? Pregar é uma urgência. Há necessidade de corrermos, de termos pressa com essa obra. Quando Filipe olhou para dentro, o homem estava lendo um texto que falava exatamente sobre Jesus. Filipe disse para aquele eunuco: você entendes o que lê? E ele disse: como eu vou entender o que leio se não tem ninguém para me explicar? Anjos não podem fazer o papel que os homens têm que fazer. Arcanjos, serafins, querubins, nenhum deles podem. Quem tem que fazer somos nós. Amém, gente? O eunuco disse: para a carruagem. Filipe entrou dentro e explicou para o homem, pregou para ele. Fizeram parar a carruagem e batizou o eunuco. Filipe saiu da carruagem e o eunuco voltou feliz da vida para casa. Amém, gente? Porque tinha encontrado a salvação, Jesus e a vida eterna. Porque Filipe ouviu a voz e atendeu a ordem do Senhor de ir para aquele lugar e esperar a oportunidade para pregar. Ora, eu já tive algumas experiências com a pregação do Evangelho, gente. Eu já tive 2 vezes a experiência de Deus dar a última oportunidade para 2 pessoas. Um traficante de drogas, assassino, por poucos meses, tinha assassinado uma mulher num trailer em Vasconcelos, porque ele estava usando droga e a mulher não gostou. E ele e seus comparsas assassinaram aquela mulher. E esse traficante vivia no bairro da nossa igreja em Vasconcelos. E todos tinham medo dele, inclusive eu. Ninguém queria se aproximar daquela criatura. E um dia, ele passou por mim descendo a rua da igreja. E o Espírito Santo disse a mim: vá e pregue para ele. Eu pensei: estou ficando doido. Deus não ia me mandar fazer um negócio desse, com um assassino desse, com um cara ruim como esse. Pela segunda vez, ele passou alguns dias depois na estrada, e o Espírito Santo disse a mim: vá e pregue para ele. Eu disse: como que eu vou falar de Jesus para esse cara? Um dia eu estava em casa, um domingo à tarde, dobrei o meu joelho e disse: Senhor, eu não sei porque o Senhor está me incomodando tanto hoje, mas eu vou a Vasconcelos pregar.
procurar alguém para falar de Jesus. Peguei o meu carro, fui a Vasconcelos, parei, e uma pessoa me veio à mente. E eu fui na casa daquela pessoa que se chamava Vanderlei, e disse para a irmã dele, para a mulher dele: o Vanderlei está aí. Ela disse: não, o Vanderlei está lá atrás, lá no buraco quente, na casa da irmã dele, fazendo uma obra. E eu disse: eu vou lá. Eu nem preguei para a mulher do rapaz. Disse: eu vou lá falar para o Vanderlei. Vanderlei não era a pessoa que Deus mandava eu pregar. Quando eu cheguei na rua aonde a irmã do rapaz que eu estava procurando morava, a primeira pessoa que eu vi foi aquele traficante e assassino. Ah, irmãos, naquele dia eu marchei como um anjo que está na frente da batalha. Eu cheguei naquela casa e disse: hoje o Senhor tem uma mensagem para você, rapaz. Nem me dirigi ao outro, ao rapaz que eu procurava, o Vanderlei, mas me dirigi ao traficante e disse: vamos entrar aqui. E o rapaz baixou a cabeça e entrou. E eu disse para ele, expliquei para ele que Jesus transforma a vida do homem, que Jesus perdoa o pecado do homem. Li uma palavra, a palavra de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, que Jesus transformou água em vinho. E eu disse para ele: Jesus pode transformar a sua vida. E ele disse: moço, pastor, eu já estou frequentando uma igreja. Eu disse: mas isso não basta, você precisa de uma transformação na sua vida. Orei por ele. 2 ou 1 semana depois, não me lembro exato, esse rapaz foi assassinado numa daquelas comunidades ali, que eu não me lembro agora o nome. Mas Deus me permitiu não negligenciar a sua ordem, que eu por 2 vezes havia temido em fazer. Outra vez, véspera de ano novo, próximo ao Natal, essa pessoa, meu irmão chegou a conhecer, Beto, um rapaz que o meu pai comprou a casa do pai dele quando a mãe dele foi assassinada em Senador Camará. Esse rapaz, ele era assaltante, vivia de roubo de bicicleta e eu não sabia. E eu o encontrei no dia de Natal, na casa de um amigo nosso, da Sicília. O nome do rapaz era Paulo. E ali eu parei com aquele menino. Naquele dia, Deus me deu uma oportunidade com ele que nunca tinha me dado. E eu comecei a falar para aquele rapaz de Jesus. Comecei a dizer para ele o quanto Jesus o amava. E disse para ele: olha, esqueci agora, não deu branco. Hã? Não, o outro. Beto, disse: Beto, olha, eu não sei, mas quem sabe essa é a sua última oportunidade. Ele disse: ah, eu sou muito jovem, tenho muita vida pela frente. Eu falei: isso eu desejo para você, mas Jesus te ama. No dia 31, ele foi pego pela polícia, capturado, porque assaltou, roubou uma bicicleta ali na Estrada da Posse. E depois de 3 dias o corpo dele foi achado em estado de decomposição num lugar chamado Guandu, por aí. A própria polícia o matou. Quando eu soube disso, irmãos, e eu me lembro dessas experiências que eu já tive, eu fico pensando: meu Deus, imagina se eu tivesse negligenciado. Essas pessoas tiveram a última, eu creio, oportunidade das suas vidas. E eu fui o canal que Deus usou para dar a essas pessoas a oportunidade. Imaginem você, imaginem que você é a última oportunidade de muita gente.
talvez esteja na sua boca, nos seus lábios, a última oportunidade de alguém. Na sua boca, no seu testemunho, está o poder de livrar alguém das mãos do inferno e levá-lo ao céu. O que fizeram com você, alguém pregou para você, alguém ensinou de Jesus para você, e hoje você está aqui. E você não se esquive, lance fora todas as suas desculpas. Pastor, eu estou velho demais. Não é desculpa. Sou novo convertido. Não é desculpa. Tenho muitos problemas. Não é desculpa. Não sei falar. Só se você for mudo. E ainda hoje, os mudos podem estudar a linguagem dos mudos e pregar assim. Tem gente que aprendeu. Gente, braille que chama? Pronto, a linguagem dos mudos e surdos para pregar para eles. O que é que você vai fazer daqui por diante? Você tem uma oportunidade. Se Deus falou ao seu coração, ponha um propósito hoje na sua vida. A sequência do texto que lemos diz assim, olha: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Na nossa boca está a oportunidade que as pessoas têm de serem salvos. Amém, gente? De aceitarem Jesus ou de serem condenados, se assim negarem. Jesus disse mais: estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mais mal algum. E se puseram as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vou terminar a minha mensagem. Queridos, olhe para isso. Jesus disse: quem fizer isso, pregar o meu evangelho, esses sinais vão seguir essa pessoa. Essas pessoas que fizerem isso, se alguém ficar endemoniado, ele expulsará. Terá o poder de expulsar demônio. Quem prega o evangelho tem o poder de expulsar demônio. Amém? Pastor, quando eu vejo alguém endemoniado, eu me tremo toda. Me tremo todo. Talvez seja por isso que você não prega. Talvez a sua vida está cheia de opressão, porque Deus lhe chamou para expelir demônios, mas porque você não obedece e está em desobediência, os demônios é que lhe oprimem a você e a sua família. Escute: pegarão em serpentes, e elas não lhe fará dano algum. Serpentes aqui, gente, está no sentido literal, não espiritual. As serpentes, elas são animais mortíferos, que se morderem alguém, lançarão veneno e que a pessoa morre em pouco tempo. O texto diz, você ficaria imune a mordidas de serpentes ou a ataques de qualquer animal. Se alguma coisa mortífera você beber, não lhe fará mal algum. Se você beber coisa mortífera, nós estamos comendo comidas comestíveis, não venenosas,
está nos fazendo mal. Tem gente que não pode comer sal, outros não podem comer açúcar, outros não podem comer nada que seja ácido. As comidas que deveriam nos trazer benefício, estão nos fazendo mal. Nas igrejas, quando se chama os enfermos para orar, vem quase a igreja toda, porque a igreja de Deus está doente. Mas o poder de curar os doentes está sobre a igreja, sobre aqueles que deveriam pregar. As maldições que estão sobre o mundo e que nós deveríamos livrá-los, estão vindo sobre o povo de Deus. Tem gente endemoniada dentro da igreja. Tem gente oprimida pelo diabo dentro da casa do Senhor. Com gente endemoniada dentro de casa e não consegue fazer nada, porque desobedece essa ordem principal para aquele que uma vez já foi salvo e recebeu Jesus no seu coração. Não temas. Pregue para a sua professora, mesmo que ela seja muito mais culta que você. Fale de Jesus para ela. Escreva um versículo bíblico, arruma um jeito. Pregue para o seu patrão, aquele incrédulo, ou para aquele adúltero que você conhece. Pregue na rua onde você mora. Pregue no bairro aonde você caminha, aonde você vai, no posto de combustível. Em todo lugar onde você for, deixa uma pontinha, um pouquinho do conteúdo e da palavra que você recebe na igreja, da alegria e da paz que você tem no seu coração. Você mora num prédio. Quantas pessoas do prédio que você mora poderiam ter recebido pelo menos um versículozinho debaixo da porta? Quantas pessoas transitam sobre a vida dos crentes dia após dia e não são evangelizadas? Crie grupos de evangelismo. Se prepare, faça uma programação. Leia a Bíblia. Procure um texto. Ouça uma mensagem e repita para o perdido. Mas não deixe de cumprir o ID de Jesus. Lance fora as suas desculpas. Deixe a sua covardia e a sua timidez. Deixe todas as desculpas de lado e assuma essa responsabilidade. Deus chamou a sua igreja para pregar, e eu faço parte da igreja e não posso ficar fora dessa ordem, dessa comissão que a igreja de Deus recebeu de proclamar o nome de Jesus. Isso não é comprar a salvação, isso é oferecer a salvação para os outros. Você tem comércio na sua casa? Pregue para os seus, para aqueles que compram no seu comércio. Você dirige um ônibus? Pregue para os seus passageiros, cantando um louvor. Você é professora? Pregue para os seus alunos, para suas amigas de trabalho. Ou será que eu estou equivocado, estou exagerando demais na ordem e na necessidade de se pregar? Não acredito que eu esteja exagerando, mas eu quero que você vá com essa palavra hoje para casa. Eu quero que você ore e peça a Deus para confirmar isso. Se foi Ele mesmo quem falou. Eu acho que só o que já foi feito aqui não haveria necessidade de confirmação alguma, porque a Bíblia tem milhões de textos, milhões de versículos que poderia ser lido e de coisas que poderia ter citado pela Adriana. Mas nós não combinamos isso em casa, nem no caminho para cá. Nós nem nos vemos direito
Hoje, só no caminho para cá. Mas foi a palavra que ela disse. E essa é a palavra de Deus para o seu coração. O que foi dito por Billy Graham, interessante. Billy Graham. Você sabe quem foi Billy Graham? O maior evangelista do século XX. Billy Graham. Eu peguei um carro de Mossoró a Fortaleza para pegar o avião para vir para cá. E o rapaz, o motorista do carro, disse para mim: você sabe qual é o meu nome? Perguntou: você é crente? Pela minha conversa ele conheceu. Eu disse: sou. E ele disse: eu fui criado na igreja, estou afastado. Eu falei: volte o mais rápido possível, moço, porque Jesus está voltando. Ele disse: você sabe qual é o meu nome? Não tem nem ideia. Eu falei: não. Ele falou: meu nome é Billy Graham. Os meus pais me colocaram por admirar o pastor Billy Graham. É vivo até hoje esse homem. E o pastor estava falando aqui, e a mensagem que ele leu sobre Billy Graham, sobre as suas escolhas. Você pode escolher hoje ignorar tudo que foi pregado aqui. Dizer: não. Pregar, falar de Jesus não é para mim. Você pode assumir essa responsabilidade hoje e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento, porta-voz, um canal, uma porta, uma oportunidade para quem está preso, para quem está nas garras do diabo ser salvo. É com você. Quero louvar a Deus por essa minha oportunidade e dizer a você: receba hoje no teu coração essa palavra que eu creio que deve ter tocado e lhe advertido muito e lhe despertado muito. Se essa palavra não fosse necessária hoje, ela não teria sido confirmada como foi. Deus falou hoje a essa igreja. E a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem ouve a palavra de Deus e as guarda e as pratica, disse Jesus: eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo a chuva, batendo os ventos, correram o rio e deu contra aquela casa, porque aquela casa estava edificada sobre a palavra. Tudo que foi pregado hoje aqui foi a palavra. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa continuar falando ao coração de vocês. As palmas adoram ao eterno, poderoso Deus.